Você vai acompanhar a história de brasileiras que se casaram com estrangeiros, tiveram filhos no exterior, mas que depois da separação voltaram ao Brasil com os filhos sem a autorização dos pais. Agora, o que elas não sabiam é que pela Convenção de Haia, um tratado internacional assinado por vários países, as crianças têm necessariamente que voltar ao país onde moravam. Duas mulheres separadas de seus filhos. Saudade e incerteza. Histórias de amor que acabaram em troca de acusações e disputas na justiça. E tudo por causa de um tratado internacional. Neide é mãe de uma menina de 12 anos que vive hoje na Suíça. Minha preocupação maior é com o bem-estar dela, psicológico. Liliane tem dois meninos pequenos, de 3 e 6 anos. Eles moram com o pai, em Buenos Aires, na Argentina. Falo com eles uma vez por dia, mais ou menos, alguns minutos, porque eles são crianças, então eles querem brincar. E às vezes eles não querem falar comigo. Duas brasileiras que tiveram filhos no exterior e foram acusadas de subtração internacional porque vieram para o Brasil com as crianças sem o consentimento dos pais. Elas não se conhecem e nunca se encontraram. Moram a quase 3.000 quilômetros de distância uma da outra no Maranhão e em Santa Catarina. Mas o Domingo Espetacular descobriu que as duas, Neide e Liliane, vivem dramas muito parecidos. São histórias que começaram quando elas se apaixonaram por dois estrangeiros, um suíço e um argentino. Neide conheceu o suíço Bernard em 2007, quando ele veio passar férias no Nordeste brasileiro. Ele voltou para a Europa, mas os dois continuaram em contato, até que Neide aceitou o convite para morar com ele na Suíça. Tomei um susto para um lugar muito estranho, não tinha nada a ver com o que eu vivia aqui. Então eu pensei de voltar para o Brasil, mas ele pediu que eu ficasse e eu acabei cedendo. O marido, a princípio, não queria filhos. Mesmo assim, Neide, que sonhava em ser mãe, engravidou. Segundo ela, com o nascimento da filha na Suíça, o comportamento de Bernard mudou. Ficou tipo assim, ele ficou uma disputa de cultura, ele queria mostrar a cultura dele, e ele achava que eu era errada, que eu era louca, que eu não tinha capacidade, que eu era índia, que eu era bicho, que eu era macaca. Em fevereiro de 2015, a catarinense Liliane conheceu o argentino Alain, que estava de férias em Florianópolis. O namoro continuou à distância e eles se viam ocasionalmente. Em setembro do mesmo ano, ela descobriu que estava grávida e o casal decidiu viver junto na Argentina. Chegando lá, ela soube que Alain planejava continuar morando com os pais. Eu sempre falei para ele, olha, vamos alugar nem que seja uma kitnet, mas né, vamos fazer a nossa família, porque nós temos duas culturas, dois idiomas, dois países. Ele me disse, eu não vou alugar nada. O primeiro filho nasceu na Argentina. 2 anos depois veio o segundo, mas o relacionamento não ia bem e o casal acabou se separando. Me ameaçou já naquele momento de tirar as crianças de mim. E saiu de casa, me tirou tudo. Ele me dava, na época, como se fosse hoje, R$300 para manter os meninos. O ex-marido de Liliane nega que a família tenha passado necessidade. Quando nos separamos, eu saí de casa deixando tudo, uma casa muito bonita, completa. Para os meninos nunca faltou nada e a gente tinha a guarda compartilhada. Na Suíça, as diferenças culturais provocaram o fim do relacionamento da brasileira Neide. Começava então a luta pela guarda da filha. E fiquei lutando durante 8 anos na justiça lá para conseguir a guarda dela, porque o pai, principalmente, que não aceita a minha cultura, não me aceita como mãe, ele quer dar outra pessoa como mãe para ela. Depois de conseguir a guarda definitiva, Bernard autorizou Neide a viajar para o Brasil com a menina para visitar a família. Seriam apenas 11 dias, mas ela tomou a decisão de não levar a filha de volta para o pai. Quando chegou aqui, ela falou, mamãe, a gente não volta nunca mais para esse país. Não foi só uma coisa minha, foi de nós duas.
Em 2021, mesmo com as restrições de viagem por conta da pandemia, Liliane tomou uma decisão parecida. Cruzou a fronteira ilegalmente com os 2 filhos pequenos. Quando eu cheguei no Brasil, eu olhei para cima e disse, uau, eu tô livre, eu tô no meu país. E eu pensei naquele momento que, de determinada forma, o Brasil fosse me acolher como cidadã e os meus filhos também. Legalmente, ela sempre disse que voltaria para a Argentina, que a sua vida estava na Argentina, que o pai das crianças era argentino e que ela não pretendia morar no Brasil. Mas, infelizmente, ela enganou a justiça argentina. Por aqui, a gente não podia ir ao mercado sem autorização por causa do coronavírus. E, de repente, ela cruza 3 estados. Foi de forma ilegal. A gente não sabe por quais perigos os meninos passaram e nem como eles chegaram ao Brasil. O pai recorreu e a justiça argentina decidiu que os meninos deveriam voltar para o país vizinho. E aí, dia 28 de dezembro de 2021, às 7 horas da noite, foi o pior dia da minha vida, aonde que eu tive que entregar os 2 meninos. E nunca mais eu vi eles até hoje. No Maranhão, Neide também foi obrigada a entregar a filha, que voltou a viver com o pai na Suíça, depois de morar 4 anos no Brasil com a mãe. Foi uma coisa horrível dentro daquele tribunal, parecia um circo de horror. Eles nunca pensaram no bem-estar da criança. Ambas as decisões foram confirmadas pelas autoridades do Brasil. Nos 2 casos, a justiça brasileira decidiu de acordo com um tratado internacional. A Convenção de Haia foi assinada por diversos países, entre eles o Brasil. É como um contrato entre as nações, que aqui tem força de lei federal. Nos casos de separação dos pais e sequestro dos filhos, a Convenção de Haia determina o retorno imediato das crianças para o país de residência habitual. Independentemente da nacionalidade, das leis brasileiras, as mães brasileiras que residem no exterior com seus filhos têm que fazer essa discussão da guarda no país de residência. Ou, no mínimo, ter uma autorização judicial para sair com essa criança daquele país de forma que ela não esteja descumprindo a Convenção de Haia. Não foi como eu pensei, não foi como foi imaginado. E agora eu tô sem os meus filhos. Ela construiu uma vida aqui, muita amizade. Não tem esse afeto com ninguém da Suíça, nem mesmo com o pai. Ela não quer. Aqui no Brasil, a partir dos 12 anos, a opinião do adolescente é levada em consideração pelo judiciário, mas não é um fator determinante na hora de decidir com quem os jovens devem ficar. Há outros fatores que têm que ser considerados, como se essa opinião de fato resguarda o bem-estar dela ou não. Agora, essa opinião tem que ser considerada no país de origem, onde é a residência habitual da família, onde tem que ser discutida a guarda. Tentamos falar por telefone com o suíço Bernard, ex-companheiro da brasileira Neide, mas ele não retornou nossos contatos. Já o ex-marido de Liliane lamentou os traumas deixados pela disputa judicial. Garantiu que ela pode visitar os filhos quando quiser, mas argumentou que o lugar deles é na Argentina, onde nasceram. Não fui eu que fiz a escolha, foi a justiça. Ou seja, é o melhor para as crianças. As crianças nasceram aqui, a gente sempre morou aqui, eles estudam aqui. Uma mudança tão grande como essa é muito prejudicial para eles. Independentemente do que determina a Convenção de Haia, a luta dessas mães para trazer os filhos de volta ao Brasil continua. Que ela ganhe o direito de ser ouvida, que ela possa se expressar e falar o que está acontecendo com ela. Pode morar lá, mas que venham passar aqui no Brasil as férias e com a minha família. Para elas, a dor maior é saber que, enquanto isso, os filhos estão crescendo à distância. Você não vai desistir dele? Nunca, jamais. E eu não sei o que falam para eles, mas a mamãe nunca vai abandonar eles.